A técnica usada nessa obra é a molhado sobre molhado. Então é muito importante nós aplicarmos uma camada de tinta úmida inicial, né, com fundo branco. Eu costumo usar o branco de titânio, porque exatamente esse fundo molhado é que nos ajudará a ter inúmeros efeitos no nosso trabalho. Se você tem o costume de passar, antes de iniciar um trabalho, uma camada de gesso acrílico, mesmo que você passe essa camada de gesso acrílico, é essencial que após a secagem do gesso, você passe essa camada de branco de titânio. Agora é exatamente isso que eu estou fazendo, passando uma camada de tinta óleo branco de titânio para que eu possa dar início ao meu trabalho. Eu vou deixar correr o vídeo normalmente nesta fase inicial, para que todos possam ver na íntegra todo o trabalho da tela sendo desenvolvida.
Bom, agora o fundo foi praticamente feito e a tela está preparada para receber as tintas que comporão o nosso trabalho. Bom, então agora a gente vai começar a compor a nossa obra. Eu inicialmente estou pincelando no amarelo. Que vale dizer aqui que eu posso estar usando, no meu caso que eu estou usando o amarelo escuro, mas isso não significa que você tem que seguir exatamente a mesma linha de cores que eu estou usando. Você pode estar usando um outro amarelo, tá? Isso vale para o vermelho, para o verde, tá? Só não vale muito para o azul, né, e para os marrons, mas nada impede de você estar desenvolvendo a sua obra baseada na minha com as tonalidades um pouco diferentes. O importante é a gente atingir um bom resultado final. Observa que eu estou pintando sempre em forma de X, que isso ajuda a distribuir melhor a tinta na tela. E se vocês perceberem, eu peguei o amarelo escuro puro e fui pincelando na tela. E o fundo ajuda a atingir tons mais claros. Agora eu estou pegando o vermelho, e aqui também é a mesma coisa. Eu estou usando o vermelho francês, mas vocês podem estar usando vermelho escuro, vermelho cádmio, isso não importa. O importante é a gente estar desenvolvendo o trabalho de uma forma natural. Observa que quando o vermelho também vai para a tela, ele clareia por causa do fundo. Esse é o grande segredo dessa técnica. A gente trabalha com as cores brutas algumas vezes na paleta e na tela ela adquire, né, nuances diferentes. Observa também que a pincelada é em forma de X. Vocês, quando estiverem fazendo a tela aí de vocês, procura estar sempre visualizando o vídeo, observando a maneira como eu pincelo e jogo a tinta na tela. Suavizando as cores. Agora eu estou usando azul de cobalto claro. Peguei uma pitadinha do vermelho para dar uma escurecidinha no azul. E começo a trabalhar a parte de cima da tela. Observa que o azul já ficou um pouco mais acinzentado devido à pitada do vermelho, né? E eu sempre procuro bater o pincel na forma vertical em cima da tinta, que é para que a distribuição de tinta no pincel fique homogênea. Vocês podem observar que ficam umas manchas, né, na tela do azul. A gente vai suavizar isso. E agora eu estou aproveitando a mesma tinta do céu para dar umas pinceladas nessa parte, que aqui nós vamos trabalhar uma queda de água, uma cachoeira.
sempre pinceladas horizontais. Peguei um pouco mais de tinta para dar mais uma escurecida nessa região. Então vocês podem estar observando que a gente está trabalhando primeiro o fundo. Essa técnica que a gente desenvolve do molhado sobre molhado, vocês vão observar que eu sempre trabalho o fundo primeiro. Diferente de algumas outras técnicas, as pessoas vão trabalhando por pedaços, né? Não, aqui a gente trabalha a tela inteira de uma só vez e começando pelo fundo. Pinceladas horizontais. E agora vamos dar uma suavizada nas tintas que a gente traçou na tela. Vamos suavizar o céu. A região azul do céu, né? E observa que é pincelado em forma de X, que ajuda a distribuir melhor a tinta. Fica uma camada bem fininha. Sempre limpando o excesso de tinta do pincel, tá, gente? Bom, agora no branco, pegando o branco de titânio, eu vou clarear o vermelho, né? Vai ficar um rosa bem clarinho, sempre pegando o nosso médium, 50% secante de cobalto, 50% óleo de linhaça. Isso ajuda a secagem. E vamos começar a trabalhar as nuvens. A nuvem ela nunca é branca 100%. Se vocês começarem a observar as nuvens, vocês vão começar a encontrar cores nas nuvens. Isso é muito importante a gente ter em mente. Então eu estou usando um branco com um pouquinho de vermelho, que a gente cria um rosa, mas muito claro. E as pinceladas são sempre nas nuvens aqui arredondadas. Observa que estou usando um pincel em forma de leque. Esse pincel ele é essencial para o desenvolvimento desse tipo de trabalho. Sempre movimentos circulares. Não precisa pegar muita tinta no pincel, não. A gente vai trabalhando aos poucos e vai se formando a camada de cor que a gente quer sobre o azul e o amarelo. Os movimentos circulares. Aqui interessante, eu comecei a fazer uma outra camada de nuvens mais abaixo. Eu vou trabalhar a nuvem toda aí também. Só que conforme eu fui desenvolvendo o trabalho, eu joguei uma cordilheira de montanhas aí. E essas nuvens acabaram não aparecendo.
Isso acontece mesmo nesse tipo de trabalho. A gente começa a desenvolver uma determinada figura e de repente, de um momento para o outro, você muda. É assim mesmo. Vocês podem estar fazendo essas nuvens para efeito de exercício. Não vai atrapalhar em nada o nosso trabalho. Mas agora, logo mais, vocês vão perceber que bem nessa região eu vou jogar uma montanha. Agora eu estou trabalhando as luzes da nuvem. Observa que, para quem olha, a luz está no lado direito. Isso vai valer para todo o trabalho. Quando a gente inicia um trabalho, a gente tem que definir a posição da luz, a luz do sol. Se ele está do lado direito, tudo na tela, a luz tem que estar do lado direito. Se for do lado esquerdo, tudo vai ter que estar do lado esquerdo. No nosso caso, eu optei a luz do sol do lado direito para quem olha da tela. Agora eu peguei uma trincha para suavizar as cores da nuvem, as tintas, né? Para dar uma suavizada. Mas eu encosto muito devagar mesmo, que é para não estragar as primeiras pinceladas. E a trincha ela está seca, limpa. Conforme a gente vai suavizando, ela vai adquirindo a tinta que estava na tela, a gente vai limpando o pincel e secando. É importante nessa hora trabalhar sempre com ela limpa. A intenção nesse vídeo, nessa videoaula, é estar passando uma informação além da visual, também intuitiva, porque a pessoa olhando o vídeo, algumas coisas não precisam ser faladas, né? O tamanho do pincel, né? As cores, vocês vão observar que as cores praticamente são sempre as mesmas que a gente vai estar trabalhando. Então é importante estar sempre analisando o vídeo, olhando o vídeo, observando o artista usando as tintas e o pincel, porque muito conhecimento se adquire também de forma intuitiva através do olhar. E agora eu trabalho as luzes das nuvens mais abaixo, aquelas que eu disse que não irão aparecer no final da tela. Mas é aquilo que eu falei, a gente pode estar fazendo essas nuvens para efeito de exercício. E sempre no mesmo esquema das nuvens de cima, a luz no lado direito da nuvem. Observa também que nas nuvens de cima, quando eu suavizei a nuvem, no lado esquerdo ficou bem suavizada, para dar uma impressão mesmo de que a nuvem vai se dissipando com o vento.
E nessas a gente vai suavizar também com a trincha. Esse pincel maior. Observa que no lado esquerdo da nuvem a gente vai suavizando mais. O direito permanece quase que intocado. E na suavização também a gente usa o movimento circular. Muito bem, agora nós iremos trabalhar as cordilheiras, né? Aproveitando o azul de cobalto, pego um pouco de vermelho, deixar uma cor escura rocheada, vai ser o fundo da cordilheira. Em toda a pintura vocês vão observar que a gente sempre, em todas as etapas, trabalha o fundo e fazendo os detalhes na frente. É o que nós vamos fazer agora com as montanhas, com as cordilheiras. Nós vamos preparar o fundo escuro para depois vir com a neve, com a textura das rochas. E nessa fase a gente trabalha muito com a espátula. Aqui eu estou pegando um pouco de secante em pó. Esse produto ele é muito fácil de ser encontrado nas lojas de artesanato voltadas para a pintura a óleo sobre tela. A gente usa aqui o secante em pó para que a tinta ela ganhe para que ela fique mais grossa, né? Isso facilita com que a gente consiga atingir aquelas texturas de madeira, textura de rocha. Vocês vão observar que fica é bem gostoso de trabalhar com isso. Observa que eu misturo bem. Vocês vão observar que é muito simples trabalhar com esse material. Não tem nenhuma dificuldade. E sem medo, a gente começa a traçar aonde vai ficar a montanha. Repara o contraste na tela. Aos poucos a nossa tela vai ganhando vida. E essas cordilheiras, elas não têm uma forma reta não, viu? Como as montanhas aqui do Brasil arredondadas. Essas cordilheiras, elas são pontiagudas, irregulares. Então vocês procurem estar observando como eu faço para estar desenvolvendo algo parecido. E também aqui não precisa se ater nos detalhes, assim, não precisa ser idêntico. Uma pintura ela nunca fica idêntica à outra, tá? Aqui a nossa intenção não é fazer uma cópia, né? É que vocês possam estar aprendendo a técnica e estar desenvolvendo na casa de vocês de acordo com a vontade de cada um. Então a montanha não precisa seguir exatamente os mesmos contornos. O ideal é estar observando para estar pegando, né, o esquema de como está desenvolvendo de forma intuitiva. Então observa que primeiro eu passo a espátula de cima para baixo, que é para marcar a linha da montanha. Observa de fora a fora na tela. Sempre pegando mais tinta quando eu achar necessário. E depois que a gente contorna aonde a gente deseja,
é dar uma preenchida na montanha com tinta. Isso a gente pode estar fazendo com a espátula mesmo. Depois a gente vai suavizar com a trincha. Espalhando bem a tinta para preencher o conteúdo da montanha. Aí vocês já puderam notar que aquelas nuvens de baixo ficaram para trás das cordilheiras. Isso não significa que a gente não deva fazer, porque é interessante estar fazendo para exercitar, né? Então agora a gente suaviza essa tinta da parte escura da montanha com uma trincha menor. A trincha a gente pegou ela seca, né? Limpa. De uma forma bem suave vai pincelando para ficar uma cor, um fundo bem homogêneo. Quando nós suavizamos perto do topo da montanha, pode às vezes acontecer um acidente de dar uma manchadinha do lado de fora. Quanto a isso, vocês não devem se preocupar, porque é muito fácil estar corrigindo os acidentes, porque a tinta, quando a gente trabalha com a tinta úmida, né, isso é muito fácil de estar sendo feito. Logo mais isso vai estar acontecendo comigo, aí vocês vão estar percebendo como que eu vou estar corrigindo, ó. Eu pego o pincel leque limpo e dou uma correçãozinha no local. Agora na parte de baixo da montanha eu dou uma suavizada na cor escura com uma trincha limpa, movimentos horizontais. E o fundo da nossa montanha está praticamente pronto. Agora nós podemos já começar a trabalhar a textura dessa montanha. Luz e sombra, rochas, neve. Olha como a nossa montanha já fica destacada no horizonte. Eu aproveito a tinta que nós usamos para fazer as nuvens, aquele branco com uma pitada de vermelho, acrescento mais branco, coloco um pouquinho mais de vermelho. Eu estou preparando a tinta que nós vamos estar usando para fazer a textura da montanha. Novamente a gente usa o secante em pó para encorpar essa tinta, deixar ela mais grossa. E lembrando que a gente tem que misturar bem, para que fique bem dissolvido. Eu acrescentei também, ó, uma pitadinha daquela cor que nós fizemos para o fundo da montanha, para dar uma leve escurecida naquela cor.
do branco e o vermelho. Observa que a tinta fica bem grossa. E olha, a gente pega só um pouquinho de tinta. Não enchemos a espátula com a tinta, não. Fica só uma camadinha fina. E aqui é o segredo que eu vou estar passando para vocês. Quando a gente encosta a paleta na tela, a gente não força a paleta, tá? Para que não tenha uma saída de tinta muito grossa. São passadas muito suaves, porque nessa passada suave, só encostando na tela, é onde se formam aquelas ranhuras que a gente tem a impressão de ter a textura das rochas. Eu só encosto mesmo, muito de leve. Eu deixo o próprio peso da espátula fazer o seu trabalho. E observa que a luz sempre da direita para a esquerda de quem olha para a tela, seguindo o mesmo esquema das nuvens. E deixo umas partes à esquerda da montanha escuro, que ali vai ser a sombra da montanha. E aqui é que vale dizer uma coisa. Quando a gente faz essa textura na montanha, não existe um padrão exato a ser seguido. Aqui vai muito mesmo da inspiração do momento, tá? Quando você estiver fazendo a sua tela, você pode estar fazendo do seu gosto, mas lembrando sempre que a luz deve firmar da direita para a esquerda. Senão vai ficar confuso para quem olha a tela. Para quem vê a tela sendo feita assim, não imagina como é fácil estar desenvolvendo essa textura. Depois da tela pronta, para quem não conhece a técnica, parece ser uma coisa muito difícil, mas realmente é muito fácil estar fazendo isso. Olha como a nossa montanha já vai tomando uma forma de cordilheira mesmo. Sempre com pinceladas com espátula, sempre muito leve na tela, para que a gente não deixe uma camada grossa, porque senão ela não sai, essas ranhuras não dá a impressão de textura de rocha. Sempre quando você achar necessário, limpa a espátula, pegando sempre pouca tinta na espátula, não precisa encher a espátula de tinta. O importante é não fazer a tela correndo para que ela fique bonita.
Essa espátula é muito interessante. Você que adquiriu a videoaula está adquirindo uma espátula igual a essa, porque essa espátula a gente usa praticamente em todas as telas que a gente desenvolve montanhas. E também nas árvores, nas rochas, é muito importante ter pelo menos uma espátula dessa. E agora, com uma trincha seca, eu dou uma leve suavizada na parte de baixo, onde nós fizemos essa textura. Eu faço isso batendo o pincel bem de leve na tela. Porque essa suavizada depois vai dar uma impressão de névoa. Quando a gente olha a montanha ao longe, nessas cordilheiras, sempre no pé da montanha tem uma névoa. Agora nós vamos trabalhar a sombra da cordilheira. Na sombra é o seguinte, na realidade, o que seria a sombra? O que nós vamos fazer? É a luz refletida no lado escuro da montanha. Seria a neve acrescida com menos luz, vai. Então eu estou fazendo agora, preparando a cor que nós vamos estar usando para a sombra da cordilheira. Branco de titânio, azul de cobalto, um pouquinho da sombra do fundo, e acrescentamos também o secante em pó. Em toda a montanha a gente sempre vai estar usando secante em pó. Da mesma forma como nós estávamos fazendo a parte mais clara, a gente coloca a sombra. Sempre com passadas muito suaves, para não colocar um excesso de tinta, que é interessante que apareça também a cor do fundo da montanha. Que isso que nós estamos fazendo nada mais é do que estar colocando a neve na parte escura, na sombra da montanha. Por isso que a gente usa o azul misturado com branco, para dar esse efeito de luz refletida na sombra. Sempre quando precisar, a gente acrescenta mais tinta à nossa paleta. Como eu estou usando muito branco, eu acrescento o branco. Eu também acrescentei a esse branco o secante em pó, porque agora nós vamos trabalhar com o branco de titânio puro com o secante em pó, para estar colocando luz na neve da montanha, que nós colocamos antes na parte iluminada da montanha a textura das rochas. Agora a gente vai acrescentar neve, e na neve a gente costuma usar o branco puro. Observa que a tinta fica bem grossa com o secante em pó.
Pega uma pequena camada de tinta e vamos começar a trabalhar a neve. Olha o contraste, olha como que fica bonito. Aqui, mais ainda é importante estar observando que não pode estar pressionando a espátula na tela. A camada tem que ser colocada muito fininha mesmo, para criar essas ranhuras. Que é isso que vai estar fazendo com que quem olha a tela tenha a impressão realmente de estar olhando para uma montanha rochosa coberta com neve. Olha como que ao longe já vai dando uma impressão mais real da montanha. Observa que eu deixo umas ranhuras, né, nessas passadas, que é para realmente dar aquela impressão de montanha rochosa. Nada muito retinho. Tem que ser uma coisa mais natural, não pode ser nós não podemos deixar um desenho artificial, aquela coisa certinha que normalmente uma criança faz. A gente tem que estar muito atento a isso, para dar um aspecto de mais realidade para a nossa tela. Quando eu passo o branco fazendo a neve, eu começo a realmente estar desenvolvendo a textura da montanha, o contorno dela, o desenho dela. Eu vou dando profundidade. Observa que a posição, né, a direção que eu dou para a neve na montanha, ela segue para diversas posições. Isso vai de acordo com a ideia que eu quero dar para a textura da montanha. Olha como que a montanha já tem um aspecto mesmo de cordilheira. Observa as nuvens por trás da montanha, como nossa tela já vai tomando forma. Bom, aqui é o seguinte, eu estou colocando um pouquinho de branco
mas muito pouquinho mesmo nessa parte escura, na sombra da montanha, porque ali também tem neve. Então a gente não pode estar colocando muito não, é só uma pitada mesmo. E agora nós vamos trabalhando, começando a fazer uma outra rede de montanhas. A cordilheira ao fundo nós terminamos. Vão ser 3 camadas que a gente vai estar fazendo de montanhas. A gente está iniciando a segunda, um pouco mais abaixo. E vamos seguir o mesmo esquema. Começamos pelo fundo escuro, que nós já temos a tinta na palheta. Vamos marcando o topo da montanha como a gente quer, o desenho. Vai preenchendo o meio dela. Vamos fazer exatamente como fizemos a primeira. Sempre lembrando que essa paisagem não é igual à paisagem brasileira. Nossas montanhas são arredondadas, né? Essas cordilheiras, além delas serem muito altas, elas são pontiagudas. Por isso que a gente está fazendo dessa forma. Muita gente faz, né, paisagem brasileira. Tem muita tela dessa forma. O legal de estar fazendo essas paisagens de outros países é porque é uma coisa mais diferente do que o tradicional que a gente costuma ver. E agrada muita gente. E agora a gente começa a suavizar essa sombra. Exatamente como a primeira. Uma trincha seca, pinceladas suaves. O legal dessa técnica é que a gente consegue estar atingindo o resultado final num tempo muito curto. A gente não precisa esperar secar camada para estar fazendo outra camada por cima. Tudo acontece de uma vez só. E com aquela mesma tinta que nós fizemos a primeira camada de textura, nós vamos estar fazendo nessa também. Que a gente usou o branco, uma pitada de vermelho e uma outra pitada de sombra, né? Uma cor mais escura. Também aqui é muito importante lembrar que a gente tem que estar sempre obedecendo a posição da luz. A mesma técnica empregada para a cordilheira de trás, ela é usada para essa cordilheira menor na frente. Sempre lembrando que a pressão que a gente exerce na espátula, ela é muito pouca. A gente deve usar praticamente o peso da própria espátula para estar encostando.
para que a gente não preencha muito de tinta, para que fique aquelas ranhuras, né, para dar o aspecto de rocha. E esse é um dos grandes segredos dessa técnica. E agora a gente está trabalhando no lado escuro dessa cordilheira, a mesma tinta que nós usamos para a cordilheira de trás. O azul de cobalto um pouco escurecido, né, com Brom Van Dyck e uma pitada de vermelho. Olha como vai tomando forma a nossa tela. Muita coisa do que é ensinado nessa técnica é através do visual mesmo, né? Por isso que é muito importante assistir, né? Sempre que tiver alguma dúvida, assiste novamente antes de iniciar a pintura mesmo, definitivamente. Eu fiz isso muitas e muitas vezes visualizando os vídeos do Bob Ross. Agora a gente começa a colocar a neve com o branco de titânio puro, e a gente também aqui usou o secante em pó para estar encorpando a tinta, da mesma forma como nós fizemos na montanha de trás. E também isso ajuda a estar dando um aspecto de maior iluminação na montanha. Olha como que vai dando uma textura bonita nessas montanhas, né? Sempre respeitando a posição correta de luz e sombra. Havendo necessidade, sempre pegando mais tinta. Lembrando também que na espátula é importante que a gente não pegue muita tinta não, sempre uma pequena quantidade.
Agora com a trincha seca, a gente dá uma pincelada no pé dessa cordilheira para dar uma suavizada na cor, exatamente como nós fizemos na de trás, porque aí também vai se ter uma impressão de névoa no pé da montanha. E agora a gente vai trabalhar uma cordilheira menor ainda, né? São 3 camadas de cordilheiras nessa tela. Essas cordilheiras nessa paisagem é o grande foco, é o que mais chama atenção na tela. Da mesma forma a gente vai marcando a linha da montanha como a gente quer que seja definido, para depois estar preenchendo com a tinta escura e seguindo as demais necessidades da pintura, que vem com a textura da montanha, com a neve, com a sombra, exatamente igual. Novamente com uma trincha seca, a gente suaviza essa tinta que foi marcada com a espátula, né? De uma forma muito suave, muito tranquila. A gente vai suavizando essa cor na tela, com cuidado. E suaviza o pé da montanha. Vocês perceberam então que nesse tipo de pintura a gente não desenha a paisagem antes para definir a tela. A gente começa com a tela sem desenho nenhum. Isso também é uma outra coisa muito legal dessa técnica, né? Que quem não conhece e vê a gente trabalhando não imagina o que vai ser feito na tela. E o artista vai definindo na hora, depois que ele adquire a técnica. Isso é muito legal. E essa técnica do molhado sobre molhado a gente pode usar muito na pintura ao ar livre, onde a gente precisa estar fazendo uma pintura mais rápida, né? Sem esperar secar para estar terminando a obra. Eu gosto muito dessa técnica. Então agora a gente está colocando a textura da montanha com a mesma tinta que a gente preparou para as demais.
Agora a gente está trabalhando também aqui a sombra, né? Aquela luz refletida, o azul de cobalto, uma pitada de vermelho e uma pitada de Bloom Van Dyck. E aqui também, mais uma vez, a gente começa realmente a trabalhar a neve. Olha que legal a tela tomando forma. Aqui também a gente suaviza no pé da montanha com uma trincha seca, para ficar com aquele aspecto de névoa na parte de baixo. Pinceladas muito suaves também, muito cuidado para não estragar o trabalho, é só mesmo na parte de baixo da montanha. E agora a gente vai começar a trabalhar em outras partes, né, da paisagem. Aqui eu tô com uma trincha. Eu peguei aquela tinta que a gente usou na sombra da montanha, com um pouquinho de verde. Estou pincelando uma vegetação. São pinceladas, eu encosto o pincel na tela, eu bato ele na tela. Repare que eu não estou passando o pincel, eu dou batidas com a ponta do pincel. Porque quando a gente faz essas batidas, né, a maneira como que fica a tinta na tela já vai criando uma ilusão de folhagem, de vegetação mesmo. Então aqui é muito importante isso, a gente não deve pincelar, tem que ser batidas na tela. Por isso, como a tela ela está com a tinta úmida, a trincha ela vai adquirindo um pouco da cor do fundo, então a gente está sempre limpando o pincel e pegando mais tinta. E na vegetação é o mesmo esquema que nós usamos na montanha. Começamos sempre pelo fundo, a parte escura da vegetação. Depois é que a gente vai jogando uma camada de luz por cima. Aqui eu estou pincelando uma rocha, uma pedra, né? Que vai ser de uma pequena queda de água que eu vou estar fazendo. Normalmente as pedras eu faço com espátula, mas como essa daqui era muito pequena, eu estou usando o pincel, que não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Mas observa que para mim estar jogando a luz na rocha, eu uso a espátula, que é para criar aquele efeito de textura, de rocha mesmo. Para que fique bem desigual. Esse é o segredo das rochas. Textura de madeira. Aqui eu voltei a usar o pincel porque a rocha realmente está muito pequena. Eu estava encontrando uma certa dificuldade com a espátula e a gente acaba apelando para o pincel. Eu não gosto muito de fazer isso, mas às vezes é necessário. Aí
que a gente faz? Ó, observa que até com o pincel eu deixo de uma forma texturizada, desigual, para não ficar aquela coisa muito certinha que a gente vê muitas pinturas, né? Nas pedras. Eu peguei o pincel leque, molhei ele, peguei tinta branco de titânio e estou pincelando agora uma luz que é a queda da água. Observa que eu pego a tinta, eu venho na posição horizontal com o leque e faço uma pincelada para baixo. Observa que as marcas do próprio leque já dão aquela impressão de queda d'água. Tudo isso é muito simples e fácil. Não tem muito segredo. Você vem na horizontal e desce verticalmente. E aqui com o leque eu bato um pouco de branco, que é onde tem o reflexo. Quando a água cai na água, na linha d'água, fica aquelas ondinhas, né? Aqui eu faço uma outra queda na cachoeira. Sempre eu desço, ó, com o pincel fazendo uma concha, uma curva. Eu dou pressão no início da curva e quase que sem pressão no fim, na parte de baixo. Por isso que fica com aqueles risquinhos e dá essa impressão da água caindo. Estou batendo o leque na tela. Eu bato ele em várias posições para ficar bem desigual mesmo. Observa como eu faço com o pincel. Eu dou umas pinceladas na horizontal também, para causar uma ilusão mesmo de água em movimento. E aqui estou preparando uma sombra que a gente vai usar na tela para toda uma vegetação que vai ser feita aí. O Brum Van Dyck, eu coloquei também um pouco de verde. Mas basicamente é Brum Van Dyck. Se você não tiver o Brum Van Dyck, pode ser uma outra cor escura, um marrom escuro, tá? Não precisa seguir exatamente a linha de cores que eu estou usando. Observa que eu bato o pincel em pé na paleta. E da mesma forma eu bato ele na tela, onde eu quero colocar a vegetação. Olha o contraste que dá na tela. Que legal que vai ficando. E observa também, batendo esse pincel na tela, com a trincha, né? Já vai criando uma ilusão de folhagem. Esse também é um outro grande segredo para esse tipo de pintura. Por isso que a gente consegue pintar tão rápido. Porque além dos pincéis serem grandes, né? Essas trinchas, tudo acontece muito rápido, como se fosse um passe de mágica. E a nossa tela vai ganhando vida. Sempre batendo o pincel, nunca pincelando ele, batendo. Da mesma forma, na paleta, quando a gente vai pegar a tinta, eu bato ele de forma vertical, para que ele adquira uma pequena camada de tinta no pincel.
E aqui com a espátula eu faço mais uma rocha. Bom, então com a espátula eu começo a fazer uma rocha nessa outra ponta da queda de água da cachoeira, né? Naquele mesmo esquema, começando sempre pela parte mais escura da rocha. E olha como a nossa tela vai ficando mais preenchida, né? Como ela vai ficando mais bonita. Colocando mais sombra da vegetação. Observa que a vegetação com a água, eu não me esqueço da perspectiva, tá? Ela não fica numa linha reta horizontal, tem uma leve queda. Aí eu preparo mais tinta pro fundo, né? Ainda nós vamos usar bastante. Batendo o pincel sempre em pé, com a trincha, né? E agora no outro lado. Observa que eu bato na tela, eu não pincelo. Porque com a trincha, quando a gente bate, é aquilo que eu disse. Vai se criando uma ilusão de folhagens. E tudo vai acontecendo muito rápido. Sempre batendo o pincel, mas não com força, tá? Sempre batendo ele de uma forma muito tranquila. E eu vou preenchendo todo esse canto aí, esse canto esquerdo da tela. Observa que a trincha que eu estou usando é uma trincha bem pequenininha. Essas trinchas a gente compra em material de loja de construção mesmo. São pincéis bem comuns mesmo, não tem nada de especial neles. A única diferença é que eu procuro comprar aqueles que tem a cerda bem macia. Eles são um pouquinho mais caros do que aquele de cerda dura, mas vale a pena, porque eles duram mais e o resultado final na tela é mais bonito. Aí eu vou colocando os detalhes, né, que eu quero da vegetação, completando onde eu acho que deve ser colocado mais tinta. Eu acho que aí o fundo da vegetação está pronto. Observa como já ficou também feito o nosso rio, né, delimitado. Aqui, esse é um grande segredo. Nos pinheiros, a gente começa com um pincel leque, fazendo um risco do caule e pequenas batidas com o leque. Ele na posição horizontal vai se formando o pinheiro, tudo de forma muito rápida, muito tranquila. Muito fácil fazer esse tipo de árvore com esse pincel. Você que não tem experiência e está fazendo pela primeira vez, procura fazer de uma forma bem mais devagar. É que a gente que já possui a técnica, já é uma forma mais natural fazer mais rápido. Mas olha,
caule começa com as pontas bem menores e vai aumentando conforme vai abaixando, né? Não tem segredo, é tudo muito fácil. Mais um pinheiro aqui. Observa como que a nossa paisagem já está se formando. Mais um pinheiro. Sempre marcando onde eu quero o caule. Pegando mais tinta e fazendo as folhagens, né? Em cima sempre menor e vai aumentando conforme desce. Procura aqui nos pinheiros nunca pincelar muito para que possa ser visualizado um pouco o caule também, para ficar uma coisa mais natural, senão fica parecendo um desenho de criança. É só observar bem o vídeo como eu estou fazendo que não tem como errar. Olha como a paisagem já está se formando. Bom, agora a gente vai trabalhar a luz da vegetação. Eu peguei um pouquinho do verde e a gente força bem no amarelo, né? Fica um verde muito clarinho, batendo o pincel em pé. Isso é muito importante, sempre bater o pincel em pé, porque na tela a gente vai bater esse pincel também. Então a tinta ela tem que estar bem distribuída no pincel. Observa, pequenas batidas. E aquilo que a gente usou na montanha, a gente usa na vegetação. A luz sempre da direita para a esquerda, para seguir o mesmo padrão de luz nas montanhas. E fazemos sempre camadas após camada, deixando sempre camadas de sombra também junto com a vegetação. A gente não pode preencher toda essa vegetação com luz não, porque se a gente observar numa vegetação, né, uma foto, a gente tem pontos de sombra também. É só observar como eu faço no vídeo que você vai entender melhor o que eu estou falando. Olha como que, dando essas batidas com o pincel, já vai se criando aquela ilusão mesmo de vegetação. Porque é isso, né? Nesse tipo de pintura, tudo é uma ilusão. São tintas, uma sobreposta umas sobre as outras, né? E de acordo com como a gente vai colocando, vai criando aquela noção, aquela ilusão de uma janela, uma paisagem. Batendo sempre o pincel. Observe que eu também pincelei agora no amarelo ocre, porque uma vegetação ela nunca possui uma cor só de verde. Você vai observar que tem várias nuances de cores do verde, crescido de ocres, marrons, talvez um pouco de vermelho, né? Então a gente sempre vai fazendo essas camadas com cores, né? Observa como que vai se formando. Agora eu voltei de novo para o verde. Na realidade é um amarelo esverdeado, essa luz que eu estou usando para a vegetação. E na paleta, o verde que eu estou usando é o terra verde natural, da Gato Preto. Eu uso Gato Preto, mas de repente você pode estar usando a Corfix ou uma tinta de outra marca, da Acrylex. Isso não tem problema não. Talvez mude de uma marca para outra o nome de alguma cor. Por isso que eu digo que é muito importante a gente estar sempre usando a intuição, né? A visualização, que é a gente visualizando, às vezes a imagem ela fala muito mais do que a teoria escrita.
Sempre batendo o pincel, ó. Pegando mais tinta, né? Porque vai, como hoje tem uma camada escura por trás, o pincel ele vai absorvendo aquela tinta e a gente tem que estar sempre para estar colocando a luz nessa vegetação, tem que estar sempre pegando tinta nova. Agora eu peguei um pouco do verde misturado com ocre para estar desenvolvendo nessa vegetação também aquela diferença de cores, né? Observa bem, cores diferentes na mesma vegetação. Isso é para causar aquela ilusão das folhagens mais secas, né? Sempre pegando mais tinta. E a nossa tela vai se formando. A cada detalhe acrescentado, ela vai ficando mais bonita. Agora eu estou fazendo um preparado para trabalhar a textura das rochas, né? A parte escura eu vou colocar mais algumas rochas no meio dessa vegetação. Porque sempre beirando os rios, as cachoeiras, né? Nas margens sempre a gente pode ver que tem bastante rochas, né? Depois vocês vão observar que entre uma rocha e outra eu vou estar colocando um pouco de vegetação. Aqui no lado esquerdo da tela eu coloco mais uma. Colocar um pouco de luz na vegetação nessa região. E aqui, para a gente não correr o risco de estragar a rocha, eu estou usando o leque para colocar um pouquinho de sombra naquela vegetação que eu achei que ficou um pouco clara no pé da vegetação. Eu escureci um pouquinho para criar uma sombra. Aí eu venho com mais luz por cima.
pincel leque e essas trinchas, eles são basicamente as ferramentas que a gente sempre vai estar usando nas minhas videoaulas. As trinchas, pincel leque e as espátulas, né? Pegando um pouco mais de verde, um verde claro, para estar colocando uma camada de luz. E aqui com um pincelzinho fininho, eu coloco algumas folhas de grama. Pinceladas curtas, né? Mas não muitas. Algumas num verde mais claro, outras pinceladas com o verde mais escuro, linhas cruzando entre si. Com a trincha eu dou uma correção na base da vegetação. Sempre quando necessário a gente acrescenta mais tinta palheta. No caso eu estou acrescentando branco de titânio para fazer um preparado para a gente trabalhar essa água. A água, a luz das rochas. Sempre colocando secante em pó para engrossar a tinta. No caso aqui nós estamos fazendo um preparado para a luz das rochas. Eu acrescentei no branco de titânio um pouco de amarelo e vermelho, uma pitada de cada cor, para fazer um ocre bem clarinho. Misturando bem. E pode observar que a tinta fica bem grossa, mesmo esquema da luz que a gente faz nas montanhas. Aqui também a gente pincela, passa a espátula com leveza para ficar aquelas ranhuras. Então vocês podem observar que é a mesma técnica que a gente usou nas montanhas. E a cada passo a nossa paisagem vai ficando mais completa. Aqui a gente coloca a luz só no topo da rocha, deixa uma sombra na rocha junto com a água. E lembrando aqui também que a luz
sempre da direita para a esquerda de quem olha para a tela. A gente tem que obedecer essa regra para tudo na paisagem. E agora vamos trabalhar um pouco da vegetação perto das rochas. Sempre batendo o pincel em pé. E lembrando que na tela a gente bate também o pincel. Observa que eu não estou pincelando, estou batendo. O lado direito da vegetação, entre as rochas, pegando um pouco do ocre avermelhado, lembrando aquelas folhas mais secas no meio da vegetação, para não ficar aquele tom único de um verde só. E agora com o leque e o branco de titânio a gente vai trabalhar a água. Observa que eu bato o leque na tela de forma meio desigual, que é para criar aquela ilusão de corredeira. Eu encosto o pincel um pouco na sombra da rocha, ó, como a tinta está fresca, beirando a vegetação e as rochas, a tinta se mistura, o branco com a cor da rocha, da vegetação. Isso é assim mesmo, é proposital. Que é para ter uma ilusão de sombra por baixo da água. A gente pega mais tinta, ó, o branco já está limpo. Então eu pincelo ele virado para um lado, depois eu pincelo ele virado para o outro, dou algumas pinceladas na horizontal também. Olha como a nossa tela já está ficando bonita. Como aqui a gente está usando muito branco, eu estou colocando mais branco na paleta. E nesse branco eu acrescento o médium, 50% secante de cobalto com 50% óleo de linhaça. Aqui não precisa ser um branco grosso não. A gente usa o secante líquido mesmo. Pego um pouco também de azul de cobalto, né, uma cor mais escura, para dar umas pinceladas no meio dessa corredeira, porque nós temos que criar um pouco de sombra também. Olha que legal que vai ficando. E agora vamos no branco de novo. Quero dar um acabamento nessa corredeira. Sempre pegando o secante com óleo de linhaça, dá uma diluidinha na tinta, vai ajudar na secagem. Batidas na tela, para criar aquela ilusão de ondinhas da corredeira.
Olha como já está. Nossa tela já está quase pronta. Sempre quando achar necessário dar um acabamentozinho, aqui eu estou acrescentando um pouco de azul de cobalto naquela quedinha de água para dar uma sombreada nessa curva. Que na realidade é como se tivesse uma pedra por baixo da água, então a gente tem que criar uma sombrinha. E eu faço isso com azul. Coloco mais luz na água, branco, que seria o branco de titânio, onde eu achar necessário. E agora eu estou nos detalhes finais, colocando um pouco de vegetação por cima da rocha. Eu só encosto muito de leve o pincel na tela para ficar mesmo uma aparência de folhagem. Não é uma pintura espessa não, só vai ficar algumas folhagens. Os acabamentos finais na água. E agora aqui eu decidi colocar um pinheiro bem no meio da pintura, uma árvore maior. E aqui também o mesmo esquema, a gente começa pelo caule, faz o traçado onde quer, e depois lá em cima a gente dá início nas folhas do pinheiro. O leque sempre na posição horizontal, pincela um pouco para cada lado, batidas bem leves, e o nosso pinheiro vai se formando assim mesmo, ó, num passo de mágica, rapidinho. Nesse pinheiro eu estou colocando menos folhagem do que nos pinheiros lá de trás. Estou deixando ele um pouco mais, como se tivesse menos folha, mais seco, para aparecer bem o caule. Observa que naqueles pinheiros de trás, como eles estão distantes, eu não coloquei luz neles, né? Eu estou colocando... Vou colocar luz nesse daqui da frente. Acrescentando na paleta um pouco mais de amarelo para a gente trabalhar as luzes da vegetação. Pego um pouquinho do verde, na realidade é um amarelo esverdeado que a gente vai fazer, para ficar um tom de verde bem clarinho mesmo. E aqui também eu peguei o médium que a gente preparou do secante de cobalto e óleo de linhaça. Aqui a gente tem que tomar cuidado para não colocar verde claro demais na árvore. Tem que aparecer também o fundo escuro. E procurar respeitar a limitação das folhagens para a gente deixar aparecer também o caule, que nós vamos trabalhar esse caule também.
E agora aquela tinta que a gente usou para fazer a luz das rochas, a gente usa aqui também no caule. Com o pincel leque, ó, sempre naquele esquema da direita para a esquerda, eu dou umas pinceladas arredondadas, começando pelo lado direito e terminando no lado esquerdo do caule. No pé da árvore eu coloco um pouco de vegetação e a cada detalhe a nossa tela vai ficando mais bonita. Eu aproveito aquele amarelo claro esverdeado para colocar um pouco mais de luz na vegetação da esquerda. Um pouco de detalhes também aqui na vegetação da direita. E agora eu estou trabalhando os detalhes finais mesmo. Coloco um pouco mais de branco de titânio na paleta, pego um pouco de secante, dou uma trabalhada nos detalhes da água espirrando, beirando a margem. Tudo que eu faço agora são os detalhes finais. E é isso, a nossa tela está pronta e só falta assinar. Para ficar registrado, para todo mundo ver o seu nome na tela. Sua obra está finalizada. Agora é só admirar. Parabéns!